Havia aí uma profecia. Se não fizéssemos aquilo tudo para salvar a vida, aquelas três coisas. Primeira, não olhar para trás. Segunda, não te detenhas em parte alguma da planície. Terceira, foge para a montanha, senão perecerás. Vamos continuar essa reflexão agora, lendo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, o versículo 24. É a conclusão do discurso, a conclusão do Sermão da Montanha, a conclusão do sermão sobre a felicidade. Mateus é Novo Testamento, depois do Gênesis. Capítulo 7, versículo 24. Na Bíblia Ave Maria está escrito, o título é Conclusão do Discurso. Que discurso? Sermão da Montanha, que começou no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. O Sermão das Bem-aventuranças, numa palavra moderna, o Sermão da Felicidade. Então vamos ler, o que será que Jesus quer nos ensinar nessa tarde, no dia da Sagrada Família, sobre a felicidade. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um casal prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Versículo 25. O que aconteceu com essa casa? Três coisas. Primeira, caiu a chuva. Segundo, vieram as enchentes. Terceiro, sopraram os ventos. E essas três coisas investiram contra aquela casa, mas ela não caiu. Por que não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele casal que ouve, ou aquela família que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um casal que construiu a sua casa na areia, na planície. O que aconteceu com eles? Pronto. O pessoal que está à minha direita lê o versículo 25. O que aconteceu com a casa com aquela casa construída em cima da rocha? Mas espera aí, é para ler junto com o pessoal da esquerda que lê o versículo 27. Versículo 25, aqui o lado esquerdo. Versículo 27, o lado direito. O lado esquerdo e lá atrás. Juntos. Eu acho que vocês não entenderam. Esse lado é para ler o versículo 25. Esse é para ler o versículo 27. Juntos. Mas é igual. Será que não é um erro na tradução da Bíblia? Observaram que Jesus falou exatamente as mesmas palavras? Na mesma sequência, caiu a chuva. Vieram as enchentes.
sopraram os ventos e investiram contra a casa. Vieram com muita força. Qual é a única diferença do versículo 25 e do versículo 27? A conclusão. O versículo 25 conclui: mas, vírgula, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O versículo 27: caiu a casa, e ainda aconteceu mais coisa, e grande foi a sua ruína. Agora compare esse texto com Gênesis 19, 17. Quer salvar sua família? Se quer, não olhes para trás. Quando voltar para a sua casa, lá em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, em Rondônia, Goiás, no Brasil inteiro. Lá pro Biguá, né? Itabirito, tudo bem, Pouso Alegre. Quando voltar para lá, é preciso ter a coragem de não olhar para trás, de não lembrar-se dos erros das pessoas. Então, não olhe para trás. Segundo, não te detenhas em parte alguma da planície, em parte alguma, nem nas pequenininhas. Terceiro, foge para a montanha. Tem um lugar para a gente fugir, para a gente se refugiar. E esse lugar é essa montanha que é o próprio Cristo. Por isso, todas as experiências de montanha do Antigo Testamento, elas se resumem em Jesus. E agora, elas precisam ser continuadas em nossa vida. Olha que coisa interessante. Jesus não diz assim: você que entregar a sua família para Jesus, você não terá mais problemas. Ele diz isso? Ah, padre, aleluia, eu entreguei agora os meus problemas para Jesus. Pode pegar de volta. A sua parte Deus não faz. Padre, como é possível que eu, sendo uma pessoa carismática, eu participo de grupo, eu vou na canção nova, como é que acontece desgraça comigo? Que adianta então a gente rezar? Parece que quanto mais rezo, mais assombração aparece. Jesus não prometeu vida fácil para os seus seguidores. Jesus não disse que a família que entregasse sua vida para Ele iria viver uma vida maravilhosa, sem problemas. O grande segredo da maravilha e dessa felicidade é superar estes problemas. É fazer a nossa parte e fazê-la muito bem feita. Significa que a felicidade não existe de uma hora para outra. Ela tem que ser construída. E o Padre Jonas ainda disse hoje de manhã, muitas vezes tem que ser chorada. O que significa construir a sua casa sobre a rocha? Construir a sua vida em cima de fundamentos sólidos. Aqui no Brasil é muito fácil fazer casa, apesar de tantas pessoas vivendo sem casa. Até por isso conseguem viver. O clima do Brasil é maravilhoso para se fazer casa. Você consegue levantar uma parede de madeira, fechar de tábua, cobrir de sapé, ou de tabatinga. Ou aqui no Brasil existe, por exemplo, a telha Eternite. Só bastou colocar uma telha Eternite e está protegido. Por quê? Nós não temos neve. Imagina uma casa com telha Eternite na Alemanha, na Suíça, aonde a temperatura chega a 30 graus para baixo de zero e vai juntando 1,5 metro, 2 de neve em cima do telhado. Por que as casas europeias, o telhado são assim? Você acha que é para ficar de mão posta rezando? É para a neve escorrer.
O que eles gastam para fazer um telhado na Alemanha, nós fazemos 3 casas no Brasil. Eu estive na Alemanha em 93, eu fui numa universidade que ensinava a fazer janela. Para nós, janela é só pôr uma tábua assim com a tramela que fecha e pronto. Lá a janela tem que enfrentar 150 quilômetros de vento, gelo, neve, frio, tempestades. Então a gente vai acostumando aqui a fazer casa fácil. Por exemplo, no Japão tem terremoto. Para fazer um prédio no Japão, um prédio de 10 andares, gasta 40, 50 andares para baixo da terra, enfiando ferros para que na hora que deu o terremoto a casa não caia. Aqui nós não, fazemos uma casa de qualquer jeito e aguenta. Mas essa casa que hoje é fácil de construir até, tanto que aqui no Brasil tem favelas e as pessoas vivem na favela e não morrem. Imagina uma favela na Alemanha, na Suíça, na Dinamarca, nos Estados Unidos, nessa época do ano, não ficaria uma pessoa viva? Congelaria todo mundo? Até nisso nós somos privilegiados. Mas essa facilidade de construir uma casa pelo nosso clima leva-nos a pensar que a casa espiritual também pode ser construída fácil assim. E por isso hoje muitas famílias estão perecendo, porque aqui Jesus não está trabalhando de pedreiro, Jesus não está dando aqui uma de engenheiro civil ensinando como construir casa. Quando a Bíblia fala em casa, está falando não só do prédio, mas está falando da família, daqueles que vivem na casa. Por isso Josué diz e o Padre Jonas canta: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Casa é a minha família está construída, está edificada em cima de fundamentos sólidos, porque os problemas virão. Não pense que a sua família, porque você consagrou o ano de 2001 a Nossa Senhora. Aliás, nós vamos fazer isso aqui amanhã, na tenda que será feita aqui, uma tenda especial, amanhã à noite aqui, dia 1º, né? Com a participação do Silvio Brito. O primeiro momento da tenda nós vamos fazer aqui a consagração do ano, do milênio, junto com a Luzia Santiago, a Nossa Senhora, que amanhã é dia de Nossa Senhora. Mas os problemas virão. Ah, mas eu consagrei a minha vida, eu entreguei meus filhos para Jesus e agora meus filhos estão na droga. Como é que pode ter acontecido isso comigo? Aquele que está em Cristo, mesmo quando passa por essas provações, esse permanece firme. Vocês notaram as 3 coisas que aconteceu com a casa? Qual foi a primeira coisa? Imagine que a minha Bíblia agora seja a casa. Primeira coisa que aconteceu: caiu a chuva. Da onde? De cima. Segunda coisa: vieram as por baixo. A enchente vem por baixo. Terceira coisa: do lado. Percebeu? Encardido estuda a gente de cima, de lado e de baixo. Ele vai tentar entrar pela brecha que eu deixo. Nós seremos atingidos de todos os lados e por isso nós temos que estar preparados. Daí a necessidade da seriedade nas coisas de Deus. Daí a necessidade de subir a montanha. Porque nós sabemos muito bem como é que você fica com o músculo forte. Fazendo ginástica, não tem outro jeito. É lutando, é trabalhando. O homem da roça, ele trabalha na roça, ele pega uma brasa na mão porque não queima, porque tem calo. A pele dele resiste. Vê se alguém lá na roça precisa passar sandal 18 para ir capinar cana. Ah, meu filho, pegar um canavial lá, num calorzão medonho, aquilo vai enjuçar de cana, aquilo vai, corta para todo lado. A pele está firme. Então nós precisamos estar treinados nas coisas de Deus.
espiritualmente firmes, mas nós queremos as coisas rápidas. Nós somos iguaizinhos os 3 porquinhos. Lembra da história deles? Era uma vez 3 porquinhos. Um chamava Palito. A Palito é o nome muito feio, Paulinho. O outro chamava Palhaço. O outro chamava Pedrinho. Eles foram fazer a casa. O palhaço gostava de palha. A casa dele ficou pronta em um dia. A casa mais bonitinha. Tudo branquinho, as palhinhas amarradas. Uma belezinha. Aquela casinha bonitinha, casinha de boneca. E ele ficou insultando os outros 2 irmãos. Aí, a minha casa já está pronta. Vamos, seus molenga. O Paulinho foi fazer a casa dele de madeira, mais difícil. Tinha que buscar madeira, trazer a madeira na boca. Porco carregar madeira é difícil. Já viu o porco carregar madeira? Difícil. Levou uma semana para fazer. Aí se juntou o palhaço e ficaram insultando o irmão. Aí o irmão dele fazendo de pedra a casa mais feia. Pedra branca, pedra amarela, pedra vermelha, pedra preta, pedra maior, pedra menor. Ele machucou um monte. Caiu pedra no focinho dele, caiu pedra no pé dele. Tudo machucado. Ele empurrando assim no focinho, aquela pedra morra acima. E os irmãos dele brincando, insultando. E vem ajudar. E eu? Nós já fez nossa casa. Passou um tempo, veio o lobo. Você já viu que certos canais de televisão tem lobo até no nome? Eu acho interessante isso. Aí veio o lobo. Veio o lobo. E ele foi primeiro na casa do palhaço. E o lobo conhecia esse evangelho de cor. Como ele veio, do jeito que ele veio, ele foi no mais fácil. Sopraram os ventos. O lobo soprou a casa. Espatifou palha para todo lado. Mas veio aquelas palhas também, veio na venta do lobo. Aquilo tapou a cara dele, ele não viu. O palhacinho correu. E foi na casa do irmão dele, falou, abre a porta, o lobo está vindo, o lobo tem aí. O irmão dele falou, é lobo, é? Por que não fez a casa de madeira, igual a minha, a casa firme? Pensa que é só soprar? Pelo amor de Deus, vai o lobo lá. Aí deixou o irmão entrar. E o lobo está lá, o lobo chegou, o lobo já tinha know-how. O encardido sempre vem pegar aquilo que ele deixou. A isca, ele sabe qual é a isca que a gente gosta. Ele já sabia como é que derrubava a casa. E ele chegou sossegado, se posicionou, estofou o peito e... nem balançou a casa. E soprou de novo. Voltou na casa dele, pegou Mateus capítulo 7, falou, não adianta soprar. Vieram as enchentes por baixo. Eu vou arrancar a casa. Vira enchente significa que amoleceu o fundamento da casa. E começou a chacoalhar. Fazer igual um tio meu quando fazia cerca. Nunca terminava de fazer a cerca, porque punha o poste, o morão, socava, depois que socava ele chacoalhava para ver se estava firme. Nunca ficava firme. Levava um dia, ficava. Tá ruim isso aqui. O lobo começou a chacoalhar. Conseguiu ir levantando a casa. Mas no que ele levantou um tantinho assim, os porquinhos já correu. E foi para a casa do Pedrinho. Pedrinho, o lobo! E o Pedrinho olhando na fechadura, é o lobo, é. Corre, vamos brincar, joga palha nele. Minha casa é muito feia. Vocês não emprestaram nem o band-aid aquele dia para mim pôr no nariz, que eu machuquei no focinho.
nem metiolate. Eu estou magoado com vocês. O lobo está vindo. Ah, tá. Mas estava vendo, né? Estava olhando. Quando ele viu que o lobo estava vindo, ele abriu a porta. Ai, graças a Deus. Ai. O lobo chegou tranquilo. O lobo já tinha know-how. Chegou, se posicionou e soprou meia hora. Aí lembrou, segundo versículo ali, vou arrancar a casa. E começou a juntar a pedra e chacoalhar, mas a pedra nem mexia. O lobo estava desistindo quando lembrou desse versículo de novo. Ah, mas era 3 coisas. Soprou o vento, veio a enchente, a enxurrada, caiu a chuva. Eu vou entrar por cima da casa. A chaminé. Rapaz. Lobo olhou bem a chaminé lá. Foi arrumar uma escada, os porquinhos vindo, falaram, papudo, você vai ver, vem que nós estamos esperando você. Enquanto o lobo fazia a escada, eles arrumavam um latão enorme, puseram fogo, emprestaram a panela do chinês, puseram fogo, encheram de água, a água começou a ferver, e os 3 lobinhos lá, sossegados, esperando ele vir. Aí o lobo entrou na chaminé e veio, e a hora que despencou, o porquinho já tinha aberto a porta para ele. Que foi ele bater com as laterais profundas ali naquela água fervendo, enfiou o rabo no meio das pernas e foi correndo atrás de água. Meus irmãos, Jesus, para nos dar felicidade, falou que o Espírito Santo, além de ser água, é fogo, que é para ferver o encardido até não poder mais. Mas é para ferver de uma vez. Então, se nós construirmos essa nossa casa, a nossa família, a nossa vida, sobre esse fundamento, mas o mundo nos ensina coisas fáceis. Por isso, olha o namoro hoje. Começa a namorar, e nem começa a namorar, já estão transando. Porque o senhor sabe como é que é, né, padre? Eu não sei não, ué. Nunca saí com você, agora como é que eu vou saber? Porque os tempos mudaram. Mudaram mesmo. Mudaram muito. Começa a namorar já. Quantas famílias vê isso dentro de casa? Porque quantos casais que se dizem católicos têm a ficha de aluguel de fitas na videolocadora e a fita que mais aluga é filme pornográfico. O dia que um casamento, para funcionar, precisa de uma fita pornográfica, joga a fita e o marido fora da janela. Isso é uma degradação. E o filho vê. Eu conheço um moleque de 8, 9, 10 anos de idade, que todos os meses levava ao colégio a revista Playboy, que o pai assina. Eu conheço homens que se dizem católicos, que têm assinatura da Playboy. E a mulher acha normal. Ele precisa olhar na revista, ver essas moças. Por que não põe a foto da filha dele, da mãe dele ali na revista também? Devia pôr. A família hoje está indo pelo fácil, mas estão afundando e perecendo. Porque está vindo a chuva e alguns
estão perecendo com qualquer vento. Porque Deus está fora dos nossos relacionamentos. Foge para a montanha, estou indo para o buraco. É uma brigalhada dentro de casa. Falta de respeito que o padre Jonas falava, começa pela falta de educação. Algumas palavras parece que são proibidas de se falar dentro de casa. Por favor, muito obrigado, eu te amo. Parece que essas palavras não podem falar. Idioma que só se usa na rua. Antigamente só podia falar palavrão na rua, perto de casa não podia falar. Agora dentro de casa não pode falar, por favor, muito obrigado, eu amo você. Não tem tempo. Não tem tempo de se abraçar. Os filhos não têm mais o cheiro dos pais. Não, padre, porque eu estou trabalhando para ele. Tudo que eu estou fazendo é para ele. Eu quero que ele tenha um futuro melhor do que o meu. E quantos não estão tendo futuro? Eu vejo pelos meus filhos em Betânia. Obviamente que não são todos. Aliás, tem uma grande diferença em Betânia. Acontece de pessoas de uma família boa, de uma família cristã, cair na droga. Acontece. Mas dificilmente essa pessoa fica na droga. Essa é uma diferença fabulosa. Lá em Betânia, eu acho que nós não temos nenhuma experiência ainda assim. Quando a família está junto, a família vai lá no fundo com o filho e cata ele volta. Quando o pai e a mãe têm coragem de ir lá abraçar e beijar o filho. Agora, quando eu sou pai e mãe, só quando o meu filho ganha em primeiro lugar. Então começa na família, é o básico, gente. É o respeito, é o carinho, é o benção mãe, é o benção pai. É os limites. Esse negócio de filho tratar pai e mãe igual, você é isso, você é aquilo. Filho não é igual pai e mãe, não. A Bíblia manda honrar pai e mãe exatamente por isso. Ora, se Jesus, que é Deus, que repreendeu Maria e José, não sabias que devo ocupar das coisas de meu pai? Nossa Senhora e São José não falaram nada para ele, não, só disse com os olhos, bora. Aí São Lucas escreveu, desceu com eles, lhes era submisso, o mesmo submisso que o padre Jonas usou no texto hoje de manhã, e crescia em idade, sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Se na pedagogia de Deus, Jesus, para ser humano, precisou de um pai e de uma mãe, que fossem presença, nós não podemos esquecer que Jesus com 12 anos, ele era um adolescente. Um adolescente podia até ser rebelde. Parece até uma certa rebeldia quando ele fala para o pai e com a mãe, me petulante assim, não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Sabia, mas você volta com nós. Vamos embora, meu filho. E foi. Conseguiu enganar os dois 3 dias só. A hora que deram falta, voltaram. E outra, voltaram os dois. José e Maria voltaram. Maria não falou, ô José, volta lá e vai ver o rapazinho que ficou lá. Ô, mas você é mesmo, né? Por isso que eu falo que esse menino puxou seu pai. Tem uma cabeça que é uma beleza. Onde você viu? Você parece que tem cabeça só para usar chapéu, José. Como é que você largou o rapazinho lá? Ah, culpa minha? Eu? Culpa sua, Maria. Você é que tinha que ficar atenta. Eu tinha muita coisa para ver. Eu tinha que pagar hospedagem. Eu tinha que pagar lá as rolinhas que nós compramos para fazer a oferenda. Eu tive que organizar uma porção de coisas. E ainda na saída tive que consertar lá uma cadeirinha lá do templo que estava estragada. Isso aí é serviço seu. É a mãe que é responsável pelo filho. Já teria dado uma briga fantástica. Eles fizeram isso? Não. Descobriram o problema e voltaram. E o que eu gosto da Bíblia é isso, ela não esconde. Imagine se num outro livro sagrado iria aparecer uma falha dessa de um pai e de uma mãe
que não consegue descobrir que está faltando um filho? Ali foi a origem daquele filme Esqueceram de Mim? Foi lá? Ali que o autor descobriu lá. Mas eles foram atrás, foram buscar o menino. E São Lucas diz 2 vezes: Jesus lhes era submisso. Agora tem pais aí que hoje não tem mais autoridade nenhuma sobre o filho. O filho faz o que quer. Molequinho e menininha com 12, 13, 14 anos pega o carro e briga na televisão, e come o que quer, e come a hora que quer, e chega a hora que quer em casa, e o pai, ah, padre, eu não sei o que eu faço. Eu sei. Quer mandar ele para mim lá uns dias? Manda. Mas vai ser do nosso jeito. Precisa ter limites. A casa tem que ser firme em cima de uma rocha, e rocha significa firmeza, e não areia, que é moleza. É muito fácil construir em cima da areia. Basta ajeitar lá assim, já dá de... acabou, a areia está pronta. Coisa mais fácil que tem. É preciso construir em cima da rocha. Leva tempo. Pedra é pesado, é difícil de quebrar, tem que socar. Sua! Por isso que São João diz no Apocalipse: os mornos vão ser vomitados da boca de Deus. Meu irmão, minha irmã, por que a família está perecendo? Porque deixamos Deus de lado. Que lugar Deus ocupa? O Dunga perguntava aqui: que experiência pessoal eu estou tendo de Jesus nesse encontro? E eu faço a mesma pergunta em outras palavras: que lugar Deus ocupa em nossa vida, em nossa casa? E é triste, mas é verdade. Na grande maioria das casas, Deus ocupa o último lugar. Último. Está fora. Porque nós não temos mais tempo para esse Deus. Até porque nós queremos um Deus fácil. Um Deus que resolva todos os meus problemas. E eu vou no grupo de oração, e se não resolver meu problema lá, eu fujo, eu vou para outro, eu vou no centro espírita, eu vou na igreja universal, eu vou na outra igreja, não sei de que lá, eu vou lá, fica os beija-flor voando de flor em flor. Padre, eu não sei porque o meu filho não gosta de ir à missa. E tem querer. Uma vez uma pessoa discutiu comigo dizendo assim: eu acho errado a igreja batizar criança. Essa é uma imposição. Não podia fazer. Tinha que deixar crescer para saber se queria ser católico ou não. Eu falei: também acho. Mas acho também um absurdo o pai e a mãe tratar da criança. Sabe lá se ela quer comer aquilo? Dá banho na criança. Não devia dar. Por um nome. Deixa crescer. Ah, mas isso são coisas essenciais. O único essencial em nossa vida, pode faltar tudo. O único essencial na nossa vida é Deus. Único. Mas nós deixamos Deus de lado. A missa nós vamos quando tem vontade. Rezo quando dá. Eu sou muito católico. Dízimo é uma vergonha. Em alguns lugares chama centésimo. Em outros vídeos chama milésimo, quatrilésimo. A família não tem tempo para rezar junto. O filho não aprendeu mais a rezar com o pai, a rezar com a mãe. Como eu já disse ontem, na igreja faz-se o que quiser. Parece que o único lugar onde o filho não precisa estar com a mãe é na igreja, para atazanar a vida do padre, correr para um lado, correr para o outro. Eu acho que é uma das coisas, para mim, uma das poucas coisas que me irrita, mas me irrita para valer isso. A outra é pernilongo. Pernilongo também me irrita.
Mas bagunça dentro da igreja, nossa, os nervos começam a ferver. Ai, corre lá e corre, e a mãe está lá e sobe. Nós precisamos de limites. O novo milênio tem que ser o milênio do limite. Você quer que a sua família não pereça? Porque vai perecer, vai. E é triste dizer, meu irmão, minha irmã, mas vai ter muita gente da sua família que vai perecer. Basta você fazer uma análise. E aqui nós temos um critério bíblico para essa análise. A casa está construída em cima da rocha? Tem Deus? Deus é fundamento? É. Então pode acontecer o que acontecer. Pode vir chuva, pode vir enchente, vem problema, vem dificuldade, passa-se pelas dificuldades, mas cresce. O ser humano que tem Deus transcende, e o que é transcender é passar subindo. Buscai as coisas do alto. Abra sua Bíblia na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Eu encerrei a pregação hoje de manhã falando desse capítulo 3, falando do versículo 1. Só que agora eu queria que você abrisse no versículo 8. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Acharam? Colossenses capítulo 3. Quem não achou não precisa conversar não, que eu leio. Agora, quando? Entre vírgula aí, né? Agora é já. Agora, porém, deixai de lado todas estas coisas. Essas coisas que estão destruindo a família. Ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca, nem vos enganeis uns aos outros. Veja como é que São Paulo sabia tanto da nossa vida, não? E tem gente que precisa ir ainda nessa mulher que olha a carta para descobrir a vida sua. Só lê aqui que já tem o meu retrato aí, ó. Ira, animosidade. A animosidade é espírito de briga. Tem gente que tem esse dom de brigar com os outros. A pessoa olha para ele e fala: quem que está me olhando? Maledicência. Sabe que ele é maledicência? O que é? Maledicência. Falar mal. Falar mal da vida dos outros. Normalmente é o segundo idioma mais falado no mundo. Pode saber, quase toda pessoa poliglota. Maledicência. Maldade. Palavras torpes da vossa boca. Palavrão. Meu Deus do céu, certos diálogos de família. No namoro é uma maravilha. Eles falam baixinho no ouvido um do outro. Que nem eu vi um casalzinho sentado ali agora há pouco. No ouvido. Gosto de falar no ouvido, faz que as costas assim na espinha ainda, né? Ele fala baixinho, ela fala baixinho. Depois que casa no começo é assim também. O marido fala, a mulher escuta. Depois a mulher fala, o marido escuta. Passa um tempo, já começa a aumentar o tom de voz. Marido fala, a mulher não escuta mais. A mulher fala, o marido não escuta mais. E se continua assim daí um tempo, o marido fala, a mulher fala, só os vizinhos escutam. É o progresso. E cada palavra que é um espetáculo. Inventa a palavra. Padre, eu não sei aonde o menino aprendeu a falar esse negócio. Não. Sei.
As coisas boas foi a senhora que ensinou. Sei. Palavras torpes, palavrão. Nem vos enganeis uns aos outros. Infidelidades. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios. É preciso despir-se do homem e da mulher velhos. Hoje é o último dia do ano. Acabou. Não tem mais. Nunca mais vai existir o ano 2000. Não volta. Despisse do homem velho. Tudo aquilo que é ruim, vamos deixar para lá. Teve briga da família? Perdoa. Agora fica um com a cara virada para um lado, outro com a cara virada para o outro, mandando recado. Marido e mulher que não se fala. O casal estava brigado. Marido precisava levantar cedo, deixou um bilhete para a mulher. Me acorde às 7 horas. No outro dia, 10h30, ele acordou. Aí quando ele foi xingar a mulher, ele viu um bilhete. Acorda, são 7 horas. Já que não fala. Discussão, briga. Então, ou não se falam, ou o medo, a gritaria. E muitas vezes, quantos maridos, quantos filhos, quantas mulheres sofrem calados, mas para levar o relacionamento. Não existe esse amor de novela, não, gente, isso aí é bobagem. Todo mundo aqui sabe que amar é tirar pedaço da gente, tirar pedaço dói. Amar é se sacrificar. E quando o padre Jonas falava hoje de manhã, eu pensava muito sobre isso. Às vezes é da gente pegar certas pessoas, mas dá tanto na orelha dela, para ver se ela aprende. Ah, porque eu tenho trauma da minha mãe. Devia de ter muito trauma da sua mãe, as noites inteiras que ela passou sem dormir. Porque pensa que mãe dorme, pai dorme. Ah, vou ter uma festa hoje. Meu filho, olha, te cuida, viu? Você está com esses 40 graus de febre, mas a mamãe vai ter que ir dançar, tá? Tchau. Mãe fica ali. Pai fica ali. E corre atrás de remédio, e reza, e corre atrás de médico, e às vezes não tem dinheiro. Desde pequenininho. E como é que se paga isso? E aliás, quem esperar pagamento nunca amou. Porque amar é dar-se. E Jesus nos ensinou isso com a vida dele. Ah, eu tenho mágoa porque um dia meu pai me falou isso. E quantas outras coisas que seu pai falou que você já esqueceu? Quantas e quantas vezes ficou o dia inteiro no sol, na chuva, para você? Ah, eu tenho mágoa porque meu pai gostava mais do meu irmão, da minha irmã. Então a pessoa precisava passar pelo sofrimento uma vez na vida mesmo. Mas para valer. Não esse sofrimentozinho que alguns têm, não. Tem que ser um sofrimento para valer. Como estão vivendo os cristãos hoje no Paquistão. A revista Seleções desse mês de dezembro, que termina hoje, traz uma matéria sobre o martírio dos cristãos no Paquistão hoje. Na Geena, uma menina de 7 anos. O pai com os vizinhos começa a ouvir os seus gritos e vão ver 4 rapazes muçulmanos que estão estuprando-a. Deixam ela semi-morta. Saem dali, o pai pega a menina diante de todos os vizinhos, as testemunhas, e antes de levar para o médico, passa na delegacia e dá a queixa. Quando volta, a menina não falava, tão traumatizada que ficou. O delegado mandou chamar o pai e pediu para retirar a queixa porque não tinha provas suficientes. O pai não tirou a queixa. 1 ano depois o pai voltou àquela delegacia, só que agora amarrado.
acusado de ter assassinado uma senhora de 57 anos. As únicas testemunhas desse crime, os 4 estupradores da sua filha. O homem está na cadeia. O único crime que eles cometeram, ser cristão. Único. Será que se aqui no Brasil acontecesse isso, você continuaria cristão? Nós não sofremos é nada. Quando você vê uma pessoa aí morrendo de fome, de frio, aquele povo, os países com guerra, que perde as pernas, perde o braço, perde isso, perde aquilo. Famílias inteiras em países da África, em que tem, hoje o chefe da casa é uma menina de 11, 12 anos, porque morreu o pai, a mãe e os irmãos, tudo com AIDS. E eu digo uma coisa a vocês: se Deus ouvir a minha oração e não ouvir a deles, eu quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o céu. Se Deus ouvir a minha oração só porque eu sou padre e venho na Canção Nova e não ouvir o gemido desses pobres que estão morrendo e sofrendo desse jeito, eu quero ir para o inferno. E Deus sabe disso. Eu já falei para ele muitas vezes. Então, nós precisamos passar por essa experiência, mas a casa tem que ser firme. Despir-se desse homem velho, dessa mulher velha, com todos os seus vícios. Quantos e quais são os nossos vícios? Acabamos com a nossa saúde, comendo, bebendo, assistindo o que não presta. Mas para que isso aconteça, versículo 10. E vos revestistes do homem novo, da mulher nova. E agora vem uma frase que eu acho espetacular. E vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente. Restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Que se vai restaurando constante. Essa restauração é uma obra constante. Cada dia nós damos um passo. Ela não é mágica. Não é um estalar de dedos. É uma caminhada. E uma longa caminhada se faz com pequenos passos. Na firmeza, na renúncia, no sacrifício, na luta, na garra, mas tem que ter fundamento que me segura. Agora, se eu quero as coisas fáceis, eu quero construir a minha vida sobre coisas fáceis, eu não quero saber de fazer renúncia. Tem algumas partes no evangelho que não é para mim, isso eu não gosto. Quando o evangelho quer interferir no meu namoro, no meu relacionamento de marido e mulher, de pai e de mãe, na minha vida de padre, na minha vida de jovem, isso aí eu deixo do lado. Eu quero vir na Canção Nova. Eu quero cantar, eu quero rezar, eu quero que o Padre Jonas ponha a mão na minha cabeça, eu quero falar com o Dunga, com o Ricardo, eu quero tudo isso. Mas quero continuar deixando o litro de cachaça e o potinho de camisinha lá dentro da minha barraca. Vai voltar novo? Novo? Que novo? Que novo? Mas vou continuar com a minha língua só na fofoca. Ah, porque eu rezo. Será que só basta rezar? Construir a casa em cima da rocha significa produzir frutos. Quais são os frutos que eu produzo? Senão vai acontecer comigo o que aconteceu com aquele padre. O padre morreu. No mesmo dia que ele morreu, morreu um motorista de ônibus. Aí chegaram os dois no céu, quase que juntos. Quando São Pedro viu os dois, São Pedro começou a gritar para os anjos: corre aqui que ele chegou, ele está vindo, vem logo aqui. O padre já ficou todo feliz. Arrumou o Clégio. Veio aqueles anjos tudo. Nossa, bem-vindo, e foram tudo no motorista de ônibus. São Pedro, faz favor, nós estávamos aguardando o senhor. Anjo Rafael, suíte número 2. Aí foram aqueles anjos levando ele carregado. Chegou lá, aquela suíte, coisa mais linda do mundo. Aquele quarto enorme.
aquela cama, nuvens brancas, na parede nuvens azuis. Ele deitou sozinho lá no meio daquele colchão, temperatura que era uma maravilha. E o padre ficou lá na portaria. Passado umas 2 horas, o padre tocou de novo a campainha, São Pedro veio e falou: desculpa. A gente ficou tão impressionado aí, tão entusiasmado com a chegada do novo membro da família. O senhor apanhou o nome? Foi nome? Eléo Tarcísio Gonçalves Pereira. Profissão. Oi, tá vendo aqui não? Tá achando que eu tô com o pescoço fora do lugar? É Kejima? Padre, muito bem. O senhor faz favor de preencher esse fichário aqui. Tem umas 615 perguntas, mais ou menos, um calhamaço. Uma caneta Bic, assim, que eu não escrevia direito, tinha que estar esquentando embaixo dela. Preencheu todinho. Quando terminou de preencher o calendário, São Pedro deu 2 batidinhas lá, veio 2 anjos mais assim, idosos. Um até que estava com a asa meio emendada. Pavilhão 18, beliche 323. Pavilhão, beliche. Mas vai reclamar do céu? Foi, né? Chegou lá, aquele pavilhão, imagina a cama dele, 323, parte de cima ainda. Olhou, aquilo era a cama que não acabava mais. Deitou ali, mas ele não conseguia dormir. Ele levantava de noite, vinha, passava em frente ao colega que chegou, olhava. Falou: tem coisa errada, eles erraram o nome, não é possível. O homem é motorista de ônibus. Eu senti até um cheiro de cachaça nele quando chegou. E ele ficou no quartão grandão lá na suíte. Eu tô achando que lá é pra mim? Voltou, mas não conseguia dormir. No outro dia levantou e foi falar com o São Pedro. São Pedro não quer reclamar não, porque eu não gosto de reclamar. Já tá bom demais eu estar aqui no céu, né? Um lugarzinho pra mim. Mas será que não houve um engano, não? Engano, filho, por quê? Porque às vezes acontece engano. Eu mesmo devo ter enganado uma ou outra vez na vida. Acontece que na hora que eu fui convocado aqui, veio também um outro. Talvez houve a troca dos aposentos. Eu estou lá no pavilhão 18. Eu não consigo dormir, só sabe, o padre, a gente está acostumado a dormir sozinho. Tem uma arma gorda do lado da minha que ronca a noite toda. O outro lá é uma arma, levanta para ir no banheiro o tempo inteiro. Eu não estou me adaptando. Eu estou achando que veio a ficha errada. São Pedro falou: não, filho, não está aqui não. Léo Tarcísio, o nome do senhor é? Não. Pavilhão 18, cama 323B, de cima. Mas eu era padre. São Pedro falou: filho, aqui no céu, a gente não olha o que a pessoa foi ou deixou de ser. É pelos frutos. Ué, eu era padre, eu rezava a missa? Falei: então, filho, aí está a diferença. Enquanto o senhor fazia aqueles seus sermões, 90% do povo dormia. Esse motorista, bastava ele começar a dirigir, que o povo tirava o terço e ia rezando a viagem inteira. Aqui, de boas intenções, a parte lá de baixo está lotada. Quais os frutos que você semeou?
Às vezes a gente acha, porque eu sou da família católica, eu sou isso, eu sou aquilo. Se eu não vou deixando o Espírito Santo constantemente ir restaurando essa minha imagem destruída pelo pecado, se eu não tomo essa decisão, e essa decisão é quando? Está aí, é agora. Agora, pois, deixai de lado todas estas coisas, todas. Pense em quais as coisas que você precisa deixar de lado. Pense nos vícios, na maledicência, nas brigas, tudo isso que está aí. Vós vos despistes do homem velho. Gente, olha a chance que Deus está nos dando a cada um de nós. Mas talvez a gente vai ser igualzinho o Nicodemos que fala: Senhor, por acaso vai ter jeito de eu entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer? E Jesus olhou para ele e pensou: anta, você é doutor? Eu estou falando de um novo nascimento. É preciso nascer da água, é preciso nascer do Espírito. É essa restauração que Deus quer fazer em nossa vida. Essa transformação, esse homem novo, essa mulher nova. Isso não é uma coisa mágica, não é uma coisa de hora para outra. É fruto de luta, de perseverança, de persistência, de garra. Mas para isso é preciso que estejamos construídos em cima da rocha. Vamos pedir ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, na Eucaristia que nós celebraremos nessa tarde, nós queremos colocar no seu coração, hoje, pelas mãos de Maria, pelas mãos de José, da Sagrada Família de Nazaré, nós queremos colocar a nossa vida, a vida das nossas famílias. Quantos e quantos problemas e dificuldades passamos ao longo desse ano 2000, ou até esse ano 2000. O desemprego, as drogas, separações, brigas, desuniões, quantas coisas negativas nos aconteceram. E nós sabemos, Senhor, e reconhecemos que muitas e muitas vezes isso aconteceu porque edificamos a nossa casa em cima da areia. Fomos para o caminho mais fácil. Aquilo que nos exigia sacrifício, dificuldades, nós deixamos de lado. Mas hoje nós queremos recomeçar, Senhor. Nascer de novo. Começar essa vida nova. Colocar o nosso coração, Senhor, na luz do Teu coração, para que seja restaurado, curado, sarado e transformado. Eu quero, Senhor, me despir hoje desse homem velho, dessa mulher velha que eu sou, que vive na aparência, e eu quero revestir-me desse novo, Senhor, que vai se restaurando constantemente a sua própria imagem. Restaura-me, Senhor. Sim, Senhor, restaura as áreas quebradas, feridas e machucadas do meu coração e da minha vida. Eu sei, Senhor, que muitas e muitas vezes o que aconteceu com Sodoma e Gomorra parece que aconteceu também na minha casa. E eu vi muitas vezes, Senhor, a destruição tão perto de mim. E quando aconteceu isso, Senhor, eu tentei culpar muitas pessoas. Mas hoje eu reconheço que o único jeito de deixar essa restauração e essa transformação acontecer é deixando o Seu Espírito Santo mudar a minha vida. É recomeçar e recomeçar direito. É começar a construção dessa vida nova. E é o que eu quero fazer, Senhor. Eu quero entrar com o coração restaurado nesse novo milênio, nesse novo século, nesse ano novo que o Senhor nos presenteia e no qual estaremos entrando daqui a poucas horas. Obrigado, Senhor.
em verdade te digo, quem não nascer de novo